Bom dia a todos. Vamos estar baixando nossas cabeças, fechando nossos olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã que a gente pode estar reunido aqui. O Senhor Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos, em Teu nome ali estarei. E nessa certeza, nessa fé, o Senhor está com a gente. Senhor Jesus, abençoe as nossas vidas, abençoe esses momentos de louvor, de entrega. O Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração diante do Teu altar, ó Pai. Que nós possamos entregar tudo que nós somos, todo o nosso louvor, nossa adoração, seja dada a Ti, ó Pai, pois só Tu és digno de honra e glória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ficar de pé? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer
onde flui o amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra E céus. No começo, grande é o Senhor, digno de horror. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, erguimo e digno de louvor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Do começo, grande É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. queremos suas vozes. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus.
olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
fontes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Pai amado, Pai querido, nós cantaremos teu amor para sempre. Onde quer que nós fomos, o Senhor está e a tua alegria está. E a gente vai cantar esse amor até o final das nossas vidas. E o para sempre é o infinito, o eterno, nosso Pai, junto com Jesus. E esse para sempre é o que a gente espera. Nossa esperança está em Ti, a nossa esperança está na salvação da cruz, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir o momento de oferta. Se você quiser continuar adorando ao nosso Deus através das ofertas, ajudando a nossa igreja, ajudando o corpo de Cristo, sinta-se à vontade nas caixinhas e no QR Code. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
amado Pai querido, reina nos nossos seres, no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente. Que o Senhor reine nesse dia, nessa semana e para todo sempre. Que a Tua vontade seja feita, Pai. Onde quer que a gente vá. E que a gente esteja atento para o Teu querer, ó Pai. Que nós possamos enxergar o Teu amor. E através do Teu amor, através da Tua transformação, enxergar o nosso irmão. E que nós possamos adorar a Ti e a cuidar dos nossos irmãos, pois Jesus falou que quando a gente cuida de um próximo, a gente cuida de Ti. Que essa mensagem esteja plantada em nossos corações, ó Pai. Abençoe essas ofertas, os dízimos levantados, ó Pai. Que seja feita a Tua vontade, assim como eu já orei, mas que seja para o Teu reino, que seja para o Teu corpo, ó Pai. Que seja saudável, que o Senhor limpe, ó Pai. Para a Tua glória, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Podem se assentar? Bom dia. Babei um pouco aqui. A paz. Hoje é dia de Santa Ceia, certo? E, na verdade, hoje eu queria começar a falar sobre os 10 mandamentos. Mas aí eu lembrei que tinha Santa Ceia hoje. Então eu falei, então, antes de falar dos mandamentos, eu vou começar com a aliança. Aí eu falei, vou falar sobre aliança, mas se eu vou começar a falar de aliança, acho que eu vou falar da aliança ali em Deuteronômio e Êxodo, lá no Antigo Testamento. Aí eu pretendo caminhar com vocês no livro de Êxodo, um pouco no Deuteronômio e Êxodo, até a gente chegar em Jesus Cristo lá nos Evangelhos. Né? E hoje ainda tem a Santa Ceia. Então, assim, no meu planejamento, eu pretendo chegar até a Santa Ceia lá por volta do meio-dia. Tudo bem? Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham paciência e caminhem comigo aqui. Então, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 8 a 14. E talvez nessa caminhada eu dê um pulinho em Gênesis também. E eu espero que você fique curioso para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, buscar a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer um pouco mais Jesus Cristo. Espero que você fique muito curioso. Né? Eu espero despertar essa curiosidade em vocês. Se eu conseguir, nós temos um curso chamado Alfa. Para quem nunca estudou, não conhece, está chegando, temos o Alfa. Então, eu incentivo você a fazer o Alfa. Tem um Alfa online e tem um Alfa presencial. Se você já fez o Alfa, nós temos semente também. Temos semente para quem já fez o Alfa e quiser conhecer, aprofundar um pouco mais na palavra do Senhor. E se você decidir fazer, entra no nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente manda todas as informações. Tem um QR Code lá, você vai lá, entra no grupo e a gente manda todas essas informações. Tá? Bom, esse seria o aviso que o Elbio daria, mas o Elbio não está conosco. Ele está meio gripado e está tossindo muito. Como ele não queria tossir em cima da gente, ele achou melhor ficar na casa dele. Então, essa semana toda, ele está aí em repouso. Tá? Então, estejam orando pelo pastor Elbio, né? Por isso que ele pede, né? Orem pelos pastores, orem pela saúde dele também. Lembre da saúde dele. Tá bom?
Vamos lá, Deuteronômio 4, versículo 8. Vou ler de 8 a 14. Tudo bem? Vamos lá? Ou que a grande nação tem estatutos e preceitos tão justos como esta lei que hoje apresento a vocês. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-na por toda a vida na memória. Cantem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse. Eu estou lendo Deuteronômio. Quando ele está falando aqui, lembro lá no monte, em Horebe, ele está lembrando das coisas que aconteceram no livro de Êxodo. Você lembra que em Gênesis, se você lê o livro de Gênesis, a gente foca muito na criação do mundo, geralmente. Mas criação do mundo, se eu não me engano, é 2 ou 3 capítulos ali, não é verdade? É isso? E o resto, o que é? BO de família. BO de família, tem muito BO de família. Então o livro de Gênesis começa falando muito de família, e aí a gente termina Gênesis, toda a família de Jacó, indo para onde? Então, faz o alfa, faz semente, estuda. Egito, isso aí, está indo para o Egito. Assim que termina, não é verdade? E se a gente lembrar dos BOs da família, tem muitos, né? Começa logo depois do primeiro culto, vamos falar assim, já tem o primeiro assassinato. Né? Já começa assim, não é não? Estou inventando alguma coisa? Pode confirmar, está na palavra do Senhor. Depois vem tem a aliança com Noé. Lembra da aliança com Noé? É uma aliança universal, concorda? Noé representava a humanidade. Então, Adão e Eva, todo mundo, vai indo, Noé, todo mundo. Aí, de repente, Deus começa a focar em uma família. Abraão, não é? Isaac, Jacó, e ali termina com 70 homens. Aí você vira a página, você entra onde? Êxodo. Aí ali começa povo. Começa povo. Pode ver, Faraó, quando ele fala povo. Não fala família de José. Ele nem sabe quem era José. Né? Ele não fala família de José, ele fala o povo. Então ali começa um projeto de povo, nação. Não que Deus não tenha feito uma promessa lá para quem? Abraão. É só olhar ali, a Leti está lá. Abraão. E há um cumprimento dessas promessas. Está tudo na Bíblia, pode ler lá. E aí você começa a ler Êxodo, aqueles 70 homens viraram uma nação de 600 mil homens. Não é? Então o Êxodo começa a registrar o que Deus começa a fazer para aquele povo. Primeiro a gente começa vendo ali que o faraó começa a ficar com medo daquele povo, e o que ele faz? Êxodo 1:11 fala assim: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimi-los com tarefas pesadas. Êxodo 1, versículo 15. O rei do Egito, faraó, né, ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Não é? Então, no livro de Êxodo, a gente começa a ver um povo sendo oprimido pelo faraó, pelo poder da época, o maior império da época.
E aí depois o livro de Êxodo começa a narrar as 10 pragas para libertar o povo de Israel, né, o povo hebreu. Você viu que interessante? Nas 10 pragas, 9 era para os egípcios. 9 era para os egípcios. 9. E a gente lê como praga, mas ali fala que eram sinais também. Sinais para que o faraó e o povo egípcio reconhecesse que Deus não era um Deus de bairro, não era um Deus de um único povo, mas era um Deus eterno de todas as nações. Está escrito isso em Gênesis. A 10ª praga não era só para o povo egípcio. A 10ª praga era para todos. Todos. A 10ª praga também atingiu os hebreus. Bom, e qual foi a única forma para que os hebreus não fossem atingidos pela 10ª praga? Sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Você viu como que vai indo a história de Deus escrevendo ali? Deus está escrevendo. E como diz a Lete, tudo aponta para Jesus Cristo. Aqui também a história de Êxodo está começando a apontar para Jesus Cristo. Não é? Então ali a gente está vendo uma história, Deus está intervindo na história, novamente, como sempre fez, para salvar um povo. Manda as pragas, faz o povo egípcio e o povo hebreu também reconhecer quem é Deus soberano, não é? E lá na frente ele vai fazer uma aliança com esse povo. E tem outra coisa que a gente vê em Êxodo, que é muito interessante. É a preparação de uma pessoa para guiar esse povo. Um líder para guiar esse povo. Moisés está preparando um cara chamado Moisés para guiar aquele povo. Moisés era hebreu, certo? Mas ele viveu com os hebreus? Não, ele viveu no palácio. Ele foi adotada pela filha do faraó. Não é interessante? Teu pai manda matar todos os meninos. E aí, de repente, a sua filha pega um menino para criar. Não é irônico? É irônico, mas também a gente vê como Deus atuou naquele momento. Então, Moisés, ele não cresce com os hebreus, ele cresce livre, ele não cresce como um escravo do faraó, ele cresce livre. Depois o que acontece? Ele mata um egípcio, não é? Defendendo um hebreu. Ele também briga, ele intervém quando 2 hebreus estão brigando, ele intervém para separar. Aí ele tem que fugir, ele foge. Lá no deserto, Deus começa a trabalhar na vida dele. Há uma formação dele para ele sobreviver no deserto. Não é verdade? Toda uma preparação para ele sobreviver no deserto. Olha que legal, olha o que Deus está fazendo na vida desse cara. Deus está preparando. E Deus também trabalha muito o caráter de Moisés. E depois acontece uma coisa interessante. A palavra do Senhor fala que ele tinha problema de falar, não é? Tinha dificuldade, certo? Está lá, dificuldade. Eu não sei se a dificuldade dele era uma dificuldade física ou emocional, não é? Mas ele tinha uma dificuldade, e a palavra do Senhor deixa claro isso 2 vezes, pelo menos. Isso também mostra que tudo que Moisés conseguiu falar, você lembra que o livro de Deuteronômio é o discurso de Moisés no último mês de vida dele. Um cara que não consegue falar, tem dificuldade de falar, no final da vida consegue fazer um discurso que vira o livro de Deuteronômio, que Jesus Cristo recita várias vezes no Novo Testamento. Não é uma coisa só Deus. Então, quando fala que Moisés tinha uma língua pesada, ou tem dificuldade de falar, a Bíblia também está indicando que tudo que Moisés falava era através do Senhor, era o Senhor operando na vida dele. Nossa.
Lembra Jonas também? Ele também, Deus usava Jonas contra a vontade dele, muitas vezes, não é? Contra a vontade do próprio Jonas, Deus usando. E Deus preparando, capacitando Moisés, usando a vida de um cara que não sabe falar, faz um discurso, lidera um povo e faz um discurso que vira o livro de Deuteronômio, que a gente está lendo agora. Uau, que Deus, hein? E ao mesmo tempo, em paralelo, ele está libertando um povo. Tudo isso está em Êxodo e está em Deuteronômio. E tem mais uma coisa que eu anotei. Tem essa parte eu estava preparando mais ontem, né? A mensagem não deu tempo de preparar antes, mas ontem eu fiquei preparando e lembrei de um detalhe. Ontem, na verdade, na sexta-feira, eu participei da vigília da igreja. Todo final do mês, toda sexta-feira, última sexta do mês, nós temos a vigília aqui na igreja, onde nós nos reunimos e oramos. E a Antonieta, nossa querida irmã Antonieta, trouxe a palavra. E ela foi falando, e ela recordou da pandemia. E falando assim, a dificuldade de ter superado a pandemia. Parece ser uma história tão distante, mas foi só alguns anos atrás, né? E é verdade, foi muito difícil, né? Ela recordou. E ela falou várias coisas, mas o que pegou no meu coração, imagino que para cada um que ouviu isso, pegou de uma forma diferente, mas para mim foi a questão da esperança. Apesar das dificuldades, a questão da esperança, de ter passado por aquele tormento todo. E ontem também. Ontem teve a reunião das Déboras, reunião dos pais que oram. A gente fala que é pai e mãe que oram, né? A gente fala pai e mãe para reforçar o pai, tá? Porque as mães aparecem, quem não aparece são os pais. Então a gente reforça pai e mãe, né? As mães comparecem. E ontem também a Cleo ministrou a palavra, né? No momento de orar pelos nossos filhos, ela trouxe também a questão da esperança que ela tem na filha dela, não é verdade? Por que eu estou falando tudo isso? Porque, olhando sexta e sábado, eu lembrei das mulheres que ajudaram Moisés. Tem pelo menos 6 mulheres na vida de Moisés. A primeira é Joquebede, que é a mãe. É a mãe de Moisés. Você está lá na sua vida, de boa, aí você recebe uma mensagem. Todo menino homem que nascer vai ser morto. E aí, você, mãe, você, mulher que pretende casar e ter filho, você recebe uma ordem, você recebe uma notícia, devido ao excesso de população, se nascer menino homem, ele vai ser morto. Já pensou nisso? Imagina o drama. Tem uma história que não é bíblica, mas é um conto que fala assim que o pai de Moisés falou assim: devido a essa lei do faraó, nós não vamos ter mais filhos entre nós. O pai de Moisés soltou isso entre o povo hebreu. Não está na Bíblia, é uma história que tem em paralelo, né? Na tradição deles. Aí a Miriam chegou para o pai e falou assim: você é pior que o faraó, porque agora você acabou com a esperança que criança nasçam entre o nosso povo. Porque o faraó ainda deu uma oportunidade. Você, pior ainda, você não quer nem meninos nem meninas. E aí o pai de Moisés mudou a ideia. Não? Então a mãe de Moisés desafiou o medo e concedeu uma vida. Concedeu uma vida apesar de toda a dificuldade. Porque eu realmente acredito que ela tinha esperança no Senhor. Teve a Miriam, a irmã de Moisés, que velou pelo Moisés, cuidou de Moisés, né? Para que o Moisés também não esquecesse que ele também é um hebreu, ele também é do povo de Deus, ele também pertence ao Senhor.
Você pode viver no palácio, mas você não vai esquecer as suas origens, quem você é. Você é um povo hebreu, você é temente ao Senhor, você adora o Senhor. Teve as parteiras que desafiaram a ordem do faraó, desafiaram as leis da época, escolheram desobedecer o faraó e obedecer ao Senhor, protegendo a vida dos pequenininhos, das crianças, dos bebês. Foi uma escolha. E elas escolheram, com risco de vida, desobedecer ao faraó. O faraó era o Deus do Egito. Porque elas obedeceram ao Senhor. Tem a filha do faraó, que eu já comentei. A filha do faraó, na verdade, desafiou o pai. Trouxe um hebreuzinho, né? Um desfavorecido para dentro de casa. Né? Contrariou a ordem do pai. Naquela época isso era muita coisa, não era pouca coisa não. E tem a Zípora, a esposa de Moisés, que salvou a vida de Moisés. Chegou uma hora que Deus ficou de saco cheio de Moisés, quase tirou a vida de Moisés. Se não fosse a Zípora, nossa. E sexta e sábado, ao ouvir as mensagens da Antonieta e da Cléo, falando sobre esperança em relação aos nossos filhos, a esperança de superar as nossas dificuldades. E aí a gente lê hoje a história de Moisés, onde Deus levanta pessoas, sejam elas israelitas ou estrangeiras, mulheres e pessoas que colocam a santidade da vida e a obediência ao Senhor acima de qualquer conveniência, medo ou ordens injustas. Não é verdade? Já pensaram nisso? Então, antes de Deus levantar líderes, Ele levanta pessoas corajosas para preservar a própria vida, ou acompanhar esse líder e mostrar que a justiça de Deus, o amor de Deus tem um rosto. Tem um rosto. Você já pensou que você pode ser esse rosto? Você pode ser esse rosto. Você pode ser aquela pessoa que Deus vai te usar. Como Deus usou essas mulheres, Deus pode usar cada um de nós para ser o rosto da justiça do Senhor, do amor do Senhor. Não é verdade? É esse Deus que a gente está falando agora, que não é o Deus dos egípcios, mas é Deus de todo mundo, não é só Deus dos hebreus, mas é Deus de todo mundo. Tudo isso você vai encontrar em Êxodo, você vai encontrar em Deuteronômio. Tá bom? Vamos lá para o 10. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor e o seu Deus em Herob, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim. Olha, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me, enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem aos seus filhos. Bom. Em Êxodo 19:8 fala assim: o povo todo respondeu, unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. Olha que interessante, todo o povo, a palavra do Senhor fala que todo o povo respondeu de forma unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. É como se todo mundo falasse: sim, Senhor, seremos o rosto do teu amor aqui em Diadema. Oh, glória, né? Mas a história não acaba aí. 11. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiram até o céu e estava envolvido por umas nuvens escuras e densas. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia uma voz.
ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Tá? Eu estou aqui lendo em Deuteronômio, mas lá em Êxodo, agora a gente foi lá para Êxodo 20. Estou pulando aqui, tudo bem? Tudo bem? Aí a gente vai em Êxodo 20, tem os 10 mandamentos ali, certo? E aí no Êxodo 24, Moisés fala assim: quando Moisés foi até o povo e lhes transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor, todos eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor falou. Você está entendendo que todo mundo está concordando aqui? Não? Está todo mundo concordando. Em seguida, 7, estou em Êxodo agora, tá? Em seguida, pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: faremos tudo o que o Senhor ordenou e lhe obedeceremos. Versículo 8. Estou em Êxodo 24, versículo 8. Depois Moisés tomou sangue, aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. A aliança aqui sendo firmada. Moisés tomou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, quero destacar só 3 pontos aqui. Tem muitos pontos, né? Mas como meu tempo, eu preciso fazer a ceia ainda, né? Então, só 3 está bom hoje. Primeiro, a aliança que você está fazendo é com quem? Com Deus. Deus está fazendo uma aliança. Olha que interessante. Pensa naquela época, estou falando de 3.000 anos atrás. Que Deus ia fazer aliança com você? Deus do Egito fez alguma aliança? Não. Deus do Egito, o maior império da época, é pelo poder, pela força, imposição. Deus que é Deus não negocia. Mas esse Deus está oferecendo uma aliança para um povo. Então, naquela época, no mundo antigo, onde Deus, o faraó é um Deus, governa através do ferro e fogo e sangue, aqui Deus está propondo uma aliança. Aí já começa uma pequena diferença. Uma pequena grande diferença. Não? Segundo, também muito interessante, você viu que eu reforcei vocês. Deus não é esse Deus que nós seguimos, não é o Deus da elite, não é Deus dos especialistas, não é Deus dos poderosos, não é Deus de um único representante. Ele quer fazer uma aliança com todos. Há 3.000 anos atrás, isso foi algo muito revolucionário. Isso foi algo muito novo. Esse Deus, ele não quer um representante tipo o faraó. Não? Deus do Egito tem um representante, que é o próprio Deus, que é o próprio faraó. Aqui não, o Senhor está convidando cada um. Ele está convidando cada um. Ele está fazendo uma aliança individual e coletiva ao mesmo tempo. Mas ele está falando pessoalmente com cada um. Ele quer fazer aliança com você. Não tem representante aqui. É direto. Deus está querendo fazer uma aliança direta com você. Isso, para aquela época, foi algo muito, muito diferente para os padrões da época. E terceiro, essa aliança não era só uma questão de vida pública, não? Mas também falava do seu próprio caráter e da sua vida pessoal, tornando-se um fundamento moral e a base da verdade que liberta. Não? Deuteronômio 5:29 diz assim, Deus falando: quem dera,
quem dera tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Nossa, parece que são palavras assim, quem dera, hein? Tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? Então, agora eu vou voltar de novo. Cansativo de eu ir e voltar? Não, é para vocês aprenderem a manejar a Bíblia mesmo. Tá bom? Ou ligar a Bíblia. Né? Ou dar trabalho da pessoa que está projetando. Já desistiu, porque eu não falei que ia fazer isso. Entendeu? De novo, Deuteronômio 4, versículo 14. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes estatutos e ordenanças para que vocês se cumprissem na terra da qual tomarão posse ao cruzarem o Jordão. Sobre as leis, os 10 mandamentos, eu vou começar a detalhar nas próximas vezes que eu vim pregar aqui. Né? Nas próximas vezes pretendo trabalhar os 10 mandamentos. Pretendo trabalhar. Tá bom? Mas, para chegar até Jesus Cristo, eu preciso falar um pouco das leis. Você sabia que em Salmos, Salmos 1, capítulo 1, ele fala que o bem-aventurado tem o prazer na lei do Senhor. O termo que é usado é prazer. Você tem prazer na lei do Senhor? Prazer, olha que interessante. Prazer. Salmo 119 fala assim, quando a gente ama a lei do Senhor, ela se torna mais doce que o mel. A lei do Senhor te traz prazer? A lei do Senhor é mais doce que o mel na sua vida? Já pensaram nisso? Não. Olha o que Jesus fala sobre as leis e os profetas. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhe digo que, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus falando. Em João 14:15, Jesus fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, os 10 mandamentos ainda é algo muito presente para nós. Ela é importante para nós e para a nossa sociedade também. A gente pode até ignorar, o mundo secular pode até ignorar os 10 mandamentos, mas ela continua muito viva e muito importante ainda. João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, os 10 mandamentos não é para a gente tentar se salvar. A obediência aos mandamentos, em primeiro lugar, é para criar uma intimidade com Deus. Vamos voltar para Deuteronômio capítulo 10, versículo 10. Deus pede para eles lembrarem do que aconteceu no monte, certo? Bom. Mas antes de tudo que aconteceu no monte, Deus libertou aquele povo. Deus não falou assim, olha, se vocês seguirem o meu mandamento, eu vou libertar vocês. Foi ao contrário. Deus libertou primeiro o povo, salvou o povo que era escravo. Ele primeiro salvou, libertou e depois ele deu os mandamentos. Não foi ao contrário. Ele não impôs essa condição. Obedeçam os meus mandamentos e vocês serão livres. Deus em nenhum momento colocou isso. Porque Ele não quer que você seja escravo dos mandamentos. Não é? Ele não quer que você seja o filho mais velho do filho pródigo. Lembra? Obedecer às suas ordens que nem um escravo. Servir ao Senhor que nem um servo, que nem um escravo. Deus não quer escravo. Então, primeiro, Ele te liberta.
Ele vai te libertar primeiro. Ele libertou o povo de Israel primeiro e só depois ele deu os mandamentos. E depois ele apresenta e ele pede a concordância. Não é verdade? Ele pediu a concordância. Vocês concordam? E o que o povo gritou? Vocês estão muito tímidos, né? Vocês estão concordando? Concordam? E, primeiro, Deus libertou, depois apresentou, e aí Deus perguntou: vocês concordam? E eles falaram sim. E Deus perguntou várias vezes para ter certeza. Não é? Sim. Eles concordaram, falaram sim. Então, a obediência às leis de Deus não é para conquistar a libertação, não é para conquistar a nossa salvação, mas é uma resposta de gratidão e amor de tudo que Ele já fez por nós, que nós conhecemos como graça. Então, se você quer obedecer, como dizem, né? Jesus falou, se vocês me amam, vocês vão obedecer os mandamentos. Então, Ele está pedindo para você amar. A obediência da lei não é por imposição, é por amor e gratidão. Se você conseguir seguir os mandamentos através do amor e por gratidão, ela será doce como mel. Para quem é casado, tenta lembrar do começo do namoro. Lembra do começo do namoro? Né? Ou ele chegava atrasado, não tem problema, não é? Você comprava presente, tal, etc., né? Atrasava, demorava para se trocar, não tem problema, meu amor, não é? E hoje, depois de 20, 25 anos de casado, atrasou 2 minutos, eu estou espumando, não é verdade? Hoje é mais pesado, não é? Mas naquela época, atrasar, nossa, era doce como mel. Né? Talvez falte amor, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de gratidão. Então, se você consegue ter gratidão e amor ao Senhor que te salvou, você vai ver que essas leis, elas são doces, ou mais doce que o mel. E obedecer às leis do Senhor não é para te prender, como muita gente acha. Muita gente acha que é para restringir a nossa liberdade. Não é. As leis não são feitas para restringir. Não é feita para restringir. Mas é para desenvolver tudo o que Deus quer que a gente seja. Já pensou nisso? Você pode florescer muito diante do Senhor, e o Senhor quer que você floresça muito, mas muito, e que você cumpra os objetivos que Ele espera de você. Ele quer que você viva essa vida, e por isso que Ele deu as leis. Bom, eu e meu filho, nós combinamos de correr a São Silvestre quando ele completar 18 anos. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu aceitei. Né? São Silvestre são 15 quilômetros. 15. E quando eu falei que ia correr com ele, quando ele completasse 18, porque 18 é a idade mínima. Já faz o que? Uns 2 anos, né? Foram 3 anos, mais ou menos, então acho que já faz uns 2 anos aí. Ano que vem eu vou ter que correr São Silvestre com ele. Esse ano ainda não preciso. Ano que vem ele completa. Eu mal aguentava correr 3 quilômetros. Entendeu? Estou correndo 5, agora estou correndo 10. Uhul, né? Ainda bem que tem vários irmãos me apoiando lá no grupo, falando, corre aí, não desiste. Eu já consegui 10. Mas para conseguir correr 10, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Tive que mudar minha alimentação, tive que dormir mais cedo, tive que ter um repouso. Aí eu tenho que acordar todo dia, tenho que acordar às 5:30 da manhã para treinar. Entendeu? Todo dia não, né? Quase todos os dias eu acordo cedo. E todo sábado, quase todos os sábados, 5:45, eu estou lá no Ibirapuera correndo com ele. Mas tudo isso eu estou fazendo para poder correr os 15 quilômetros.
Então, se você quer desenvolver o potencial que Deus espera de você, o que Deus deu para você, os talentos que Deus deu para você, você precisa dessas leis que eles vão te ajudar a se disciplinar para você chegar nesse objetivo. Então, a lei do Senhor não é para te limitar. Pelo contrário, era para te libertar, para você atingir todo o seu potencial possível. Está entendendo para que servem essas leis também? Então, criar intimidade, gerar todo o seu potencial para que Deus te criou. E também mostrar que a obediência começa no coração e não nas atitudes. Bom, tudo bem, no começo eu me forçava a correr com meu filho, né? Me forçava, mas hoje eu faço de coração. Hoje eu tento até levar mais gente, né? Por que eu vou sofrer sozinho, né? Então eu tento levar mais gente comigo. Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10, citando Jeremias, ele fala assim: esta é a aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Você pode e deve mudar de atitude, mas Ele quer uma transformação do seu coração e da sua mente em primeiro lugar. Às vezes eu começo a correr e só depois eu começo a gostar, não é? Mas aonde tem que ter essa transformação? É no coração. Deus quer que o teu coração mude. Por isso Ele coloca as leis. Então, as leis são válidas até hoje. E nos próximos encontros, vamos estar estudando essas leis. Então, alguns propósitos das leis é revelar também o caráter santo de Deus, mostrar o verdadeiro propósito da nossa vida, da sua vida e da sua missão, conduzir cada um de nós em uma vida de liberdade, transformar o nosso caráter, ter intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus e um relacionamento com os nossos irmãos. Os 5 últimos mandamentos está falando muito do nosso relacionamento com o meu irmão. Não? E mostrar a nossa incapacidade de seguir as leis. Opa, peraí, você está falando da lei até agora, falando tudo isso, e você vai falar que somos incapazes de seguir a lei? A gente não tem a capacidade de nos salvar seguindo as leis. Por quê? Porque isso, como diz a Lete, aponta para onde? Aponta para quem? Para Jesus. Porque tudo isso está apontando, está nos levando para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. As leis do Senhor também apontam para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Podia terminar, né? Mas não, ainda tenho tempo. Então, depois que Deus fez tudo isso para aquele povo, Deus fez tudo isso para aquele povo, e você vai ver muito mais detalhes quando você lê Êxodo e Deuteronômio. E depois de alguns capítulos, poucos capítulos, menos de 40 dias depois, o que acontece? A reclamação sempre reclamou, mas o que eles fazem assim? Um bezerro. Você viu, depois de tudo isso que Deus fez, não foi pouca coisa, eles, com a maior cara de pau, o povinho cara de pau, fizeram um bezerro de ouro. É ou não é? Está tudo lá em Êxodo 32. Você viu como é rico o livro de Êxodo e Deuteronômio? Muito legal. Eu sei que tem uns irmãos que estão terminando Gênesis e agora estão indo para Êxodo. Então é um pequeno spoiler para quem está indo para Êxodo, tá bom? Então ali mostra a nossa incapacidade, não só do povo, mas a nossa incapacidade de cumprir essa aliança aqui. Essa aqui, de Êxodo. Não?
depois que eles recebem os 10 mandamentos, deles responderem sim, eles responderam sim, Deus não obrigou eles a falarem sim, eles falaram sim. Tudo que o Senhor falou, faremos. Está em Êxodo 24, no versículo 3 e também no versículo 7, não foi uma vez só. O povo assumiu o compromisso da fidelidade da aliança, com Deus, não é? Em menos de 40 dias, irmãos, em menos de 40 dias eles constroem bezerro de ouro. Eles conheciam os mandamentos, vivenciaram tudo aquilo lá, não é? Então, o problema nunca foi conhecer as leis, conhecer a palavra do Senhor. O problema sempre foi no coração. Foi no coração, não é? Para quem já fez o alfa, vocês têm o conhecimento. Para quem fez semente, tem o conhecimento. Para quem estuda, quem nasceu dentro da igreja, conhecimento é o que não falta para vocês. Mas como que você interpreta tudo isso no coração? Como que você trabalha tudo isso no coração? Você sabe que o Santo Espírito mora em você que aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que o Santo Espírito mora no teu coração, não sabe? Concorda? Não é? A pergunta é, não tenho dúvida que ele mora no teu coração, mas ele está dividindo espaço com outro Deus? Ele está dividindo espaço com o seu bezerro de ouro? Tem um bezerrinho de ouro ao lado do Santo Espírito que habita no seu coração? Tem um bezerrinho de ouro que está morando no andar de cima do Santo Espírito, dentro do seu coração, ou do lado ou abaixo? No fundo, talvez eu e você, a gente seja mais politeísta do que imaginamos. Não. Porque toda desobediência, ou quase toda a desobediência, começa com idolatria. Começa com idolatria. Quando a gente começa a adorar o Deus do poder, o Deus do dinheiro, o Deus do prestígio, o Deus dos nossos prazeres, e assim vai infinitamente. Não? E o interessante é que eles adoravam bezerro, mas eles também queriam fazer a festa do Senhor. Você viu? Aquele povo era politeísta. O coração deles não adoravam um único Deus, adoravam vários deuses no coração. E eu e você, somos muito diferentes desse povo? Não? Se Deus não fica algum tempo sem responder para você, quando Deus não realiza o seu desejo, quando você passa por uma dificuldade, e Deus está em silêncio ainda, Deus não te responde, você vai procurar outros deuses? Você vai procurar um bezerro de ouro? Em menos de 40 dias deles encontrarem com Deus, em menos de 40 dias, eles construíram um bezerro de ouro. Isso é um alerta para cada um de nós. Isso é um alerta para cada um de nós. Jonas, profeta do Senhor, fugiu do Senhor. Não? Então, muitas vezes, as nossas necessidades, a demora do Moisés descer de volta, ou de Deus responder, não? Quando a gente não sabe o que aconteceu, quando a gente fica aflito para saber o que vai acontecer, ou quando o nosso controle começa a bater e vira ansiedade, não? A gente começa a construir pequenos bezerros de ouro sem perceber. É isso que o povo fez. Então, Êxodo também nos mostra que a lei é santa. A aliança é boa, e você concordou com essa aliança. O povo concordou com a aliança, mas o coração humano
é incapaz de permanecer fiel à aliança que ele acabou de fazer. Não sou eu que estou falando, está em Êxodo. Está em Êxodo, viu, irmãos? Não sou eu que estou falando, está em Êxodo. Então a falta acontece primeiro no nosso coração e já começa logo no primeiro mandamento. E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso nas próximas pregações. Então o problema nunca esteve nas leis. Nunca esteve nas leis. O problema sempre esteve no nosso coração. E graças a Deus, o Senhor mandou o teu filho, porque ele viu que a gente não ia cumprir essa aliança. De novo, outra vez, novamente. E aí o Senhor faz uma nova aliança. Moisés intercede para que Deus não destrua o povo. Está lá, em Êxodo. Deus fala, vou acabar com esse povo. Moisés fala, não, Deus, não acaba com esse povo, não. Não faz isso não, Deus. Não? Cristo assume sobre si a culpa dos quebradores da aliança. Moisés intercedeu para não matar aquele povo. Cristo assumiu toda a culpa no meu e no seu lugar, porque a gente quebrou essas alianças várias vezes. O bezerro de ouro mostra que Israel não conseguiu guardar a antiga aliança. Na cruz, Cristo cumpriu perfeitamente a nova aliança em nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. Por isso que a nova aliança não é simplesmente cumprir novos mandamentos ou cumprir os antigos mandamentos, que são muito atuais, mas ter um coração transformado através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, onde cumprimos os mandamentos não por obrigações, mas por amor e agradecimento. Não? Porém, a minha lei no seu interior escreverei no seu coração. Hebreus e Jeremias falam isso. Não? Você pode até ter as tábuas da lei, ou um tablet da lei. Não? Pode ser impresso, escrito. Mas se ela não transformar o seu coração, ela não tem valor nenhum. Não? Então, além das tábuas da lei, você precisa ter um coração e mente transformada. E esse coração, ele é concedido através do Santo Espírito que Deus enviou, que habita dentro de você. Você precisa deixar que esse Santo Espírito que habita em você comece a transformar a tua vida, a começar no coração e na mente. Por amor e por agradecimento e não por obrigação. Aqui a gente não é o filho mais velho. Quer dizer, a gente pode até ser, mas não é a vontade do Senhor. Ele quer que você obedeça, por amor e gratidão, que tenha um coração transformado. Ele sabe que eu e você nunca iremos conseguir cumprir na totalidade os 10 mandamentos. Por isso que Ele mandou o Senhor Jesus Cristo morrer no meu lugar e no seu lugar. E Ele pagou a nossa parte, para que a gente já fosse salvo. Você já é salvo, irmãos. Todos aqueles que confessaram o nome do nosso Senhor Jesus Cristo já é salvo. Em gratidão por tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo já fez por você, em amor a tudo que Jesus já fez por você, você começa a transformar o teu coração. E o Senhor já deu esse guia, que são as leis, os mandamentos, porque Ele quer ter uma vida íntima com você. Nosso Senhor é santo, nosso Deus é santo.
E Ele quer ter essa intimidade profunda com você. Ele quer fazer você florescer. Ele quer fazer você sentir, entender na sua profundidade o que é ser filho amado de Deus. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Por isso que Ele mandou o Filho dele, o nosso irmão mais velho, para que eu e você pudéssemos ser os irmãos mais novos de Jesus Cristo e filho amado de Deus. Amém? Então, o bezerro de ouro não é só uma historinha antiga, não. Ele ainda serve como espelho do nosso coração. Ele ainda serve como espelho do nosso coração. Sabia disso? Olha para o seu coração, vê se não tem um bezerrinho de ouro ali na gaveta. Não é? Então, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a nova aliança, nos ensina que devemos seguir os mandamentos do Senhor por amor e por gratidão, para termos uma vida íntima e profunda com o nosso Senhor, com o nosso Pai, e ter a nossa vida transformada. E toda vez, mas toda vez que você cair, saiba que o Senhor Jesus Cristo já pagou esse preço. Lamente, arrependa-se, chore, mas volte para Jesus Cristo. Volte para Jesus Cristo. E se um dia eu cair, arrebentar minha cara, não é? Vocês não precisam debochar da minha cara. Vocês podem me acolher, porque vocês também compreendem que eu também sou um ser humano que pode errar. E como vocês reconhecem que vocês erraram, então vocês conseguem acolher o teu irmão em amor. As falhas do meu irmão não é o meu parque de diversão para debochar do meu irmão, mas é o ministério que Deus me deu para cuidar do meu irmão. Os 10 mandamentos também é relação horizontal, eu e meu irmão. Eu acolho o meu irmão, porque eu sei o quanto eu sou pecador e quantos bezerrinhos de ouro tem no meu coração. Então, as dificuldades do meu irmão também é o meu ministério na vida do meu irmão, através do amor de Cristo. E assim construímos a nossa unidade em Cristo Jesus e nos tornamos uma igreja relevante aqui em Diadema. Na sua casa, na sua família, e na vida do meu irmão que precisa da minha ajuda. E eu tenho a humildade de pedir ajuda do meu irmão também. Cristo Jesus, eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele intercede por mim, que Ele ora por mim, que juntos vamos crescer como igreja, como corpo de Cristo aqui. Para que mais ovelhas sejam enviadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus Pai. E aqui, em vez de ser só um endereço na Avenida Aldo 801, possa ser o lar de todas essas ovelhas que o Senhor enviar. Amém? Mas tudo isso começa em quem? Em cada um de nós, transformando os nossos corações e mente. Amém? Eu falei que ia chegar até a Santa Ceia antes do meio-dia, né? Hoje é dia de Santa Ceia. Bom, Cristo vem estabelecer essa nova aliança que acabei de falar aqui. E tem muito mais coisas para falar dessa nova aliança. Leia a palavra do Senhor, aprofunde na palavra do Senhor. É o manual que Deus nos deu, o manual sobre mim mesmo que Deus deixou. Não? Então, enquanto Israel, o povo hebreu, quebrou a antiga aliança, Jesus cumpriu
perfeitamente em nosso lugar, em meu lugar, no seu lugar. E por meio do Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus, concede um novo coração para cada um de nós. Ele habita em nosso coração para que possamos obedecer por amor e não apenas por obrigação e medo. E desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, foi isso que sempre Deus quis, que a gente seguisse por amor, por agradecimento e não por obrigação. Deus não quer escravos, Deus nunca quis escravos. Então obedecemos por amor, por ser um filho amado e não um escravo. Então na Santa Ceia agora vamos lembrar que Cristo fez aquilo que o povo hebreu não conseguiu fazer, o que nós não conseguimos fazer. Ele pagou esse preço por nós. Jamais, jamais iremos cumprir perfeitamente essa aliança, só pelo sangue do Cordeiro. Enquanto o bezerro de ouro anuncia o fracasso da antiga aliança, por causa do pecado humano, pela fraqueza humana, o pão e o cálice anunciam a fidelidade de Cristo, que estabeleceu a nova aliança em seu sangue, pagando o meu preço, o seu preço, o nosso preço. Então, quando você estiver celebrando a Santa Ceia, participando da Santa Ceia, lembre-se, você não está celebrando a sua própria capacidade de obedecer, mas sim a perfeita obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Confesse ao Senhor que somos quebradores da aliança. Confesse. Mas também proclamamos que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, perdoou os nossos pecados e nos concede um novo coração para vivermos em fidelidade a Ele. A Santa Ceia, fazemos em memória de Cristo, nos lembra que a nossa esperança não está na nossa promessa a Deus, mas na promessa de Deus cumprida em Cristo. Lembre-se, a nossa esperança não está na nossa promessa a Deus, mas na promessa de Deus cumprida em Cristo. Amém? Querido Pai, querido Deus, abençoa o pão e o vinho, o suco de uva, sinais da graça que recebemos do Senhor, do nosso querido Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado. E agora, ó Pai, iremos nos aproximar à mesa do Senhor, à mesa da ceia. Ajuda-nos a contemplar o nosso Senhor Jesus Cristo. No cálice, no pão, a perfeita obediência de Cristo, Pai, que cumpriu toda a sua lei, ó Pai, na total profundidade da tua lei, em nosso lugar, em meu lugar, no teu lugar, ó Pai, e entregou a vida para nos salvar lá na cruz, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, somos muito gratos por isso. Que ao participar da Santa Ceia, seja renovado em cada um de nós, ó Pai, a certeza do teu perdão. E fortalecida a nossa comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos, ó Pai. E faz despertar em cada um dos nossos corações, em cada coração que aqui se encontra hoje, ó Pai, um amor ainda maior por Ti, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai.
e um sincero e profundo desejo de viver em obediência para a tua glória e para a tua honra, ó Pai. E tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tocar. O pessoal vai servir a ceia. Aqui você pode vir retirar os elementos da ceia, o pão e o cálice. Mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me secar em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, veja o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Pegando ele o pão, deu graças e partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Podem comer. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue que é derramado em favor de vocês. Podem beber. Amém. Pai, querido Pai, reconhecemos, ó Pai, que a Tua lei é santa, boa e perfeita, Pai. Muito obrigado, Pai. Reconhecemos também que sozinhos, ó Pai, somos incapazes, ó Pai, totalmente incapazes de vivê-la plenamente, ó Pai. Mas Te louvamos e adoramos o Teu santo nome, porque Jesus Cristo, Pai, cumpriu em meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, ó Pai. Por sua morte e ressurreição, nos deu uma nova vida, ó Pai. Uma nova vida, ó Pai. Também não queremos Te obedecer, ó Pai, para conquistar o Teu amor, ó Pai, mas porque reconhecemos, ó Pai, que o Senhor já nos ama e nos alcançou pela Tua graça, ó Pai. O Teu amor já nos alcançou, ó Pai. Pedimos também, ó Pai, transforma o nosso coração, ó Pai. Transforma no coração que tenha vontade, ó Pai, de seguir a Tua vontade, ó Pai. Um coração que ame a Ti, ó Pai. Um coração que se alegra na Tua palavra, ó Pai. Um coração que queira viver cada vez mais para a Tua glória e para a Tua honra, Pai. Ó Pai, muito obrigado também, ó Pai, que o Senhor nos faz lembrar, ó Pai, que quando falhamos, ó Pai, não estamos mais condenados, ó Pai, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, já pagou esse preço, ó Pai. Quando cairmos, ó Pai, o Senhor já nos receberá com braços abertos, ó Pai, quando voltarmos, ó Pai. E também pedimos que essa comunidade, o Teu corpo aqui, ó Pai, tenha essa mente e o coração transformado, ó Pai, para acolher os nossos irmãos, ó Pai, que retornam, que caem, que se machucam, que estão feridos também, ó Pai. Nos dá esse coração, ó Pai. Coração de Jesus Cristo, o coração do nosso irmão mais velho, o verdadeiro irmão mais velho, ó Pai. Continua nos levantando, ó Pai, toda vez que a gente cair através da Tua graça. Continua nos fortalecendo, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Nos ajuda a sempre estar perseverando, ó Pai, em Cristo Jesus, ó Pai. Nos faz ter uma vida de fé, ó Pai, de arrependimento e de obediência ao Senhor, ó Pai.
Que na cruz de Cristo, ó Pai, como já cantamos aqui, ó Pai, que na cruz de Cristo, ó Pai, seja sempre, sempre, todo sempre, ó Pai, o fundamento da nossa esperança, ó Pai, porque o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu por nós lá na cruz e ressuscitou, ó Pai. E assim, ó Pai, continua transformando nossos pensamentos, ó Pai, nosso coração, moldando, como o oleiro faz, o nosso caráter, ó Pai, e assim conduzindo cada passo que a gente der em Tua direção, ó Pai. Ó Pai, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém, amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. E agora, ao sairmos deste lugar, ao sairmos deste encontro, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, do nosso querido Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Amém. Amém.
Rapidinho, vocês podem sentar que eu tenho uns avisos. Agora, todo domingo, nós estamos alugando uma quadra para quem gosta de jogar futebol. Por enquanto é só futebol, mas se você quiser fazer um time de vôlei, fala com o Denis. Se a gente tiver um número mínimo de pessoas, a gente pode também ver a parte do vôlei também. Então, se você tem interesse de jogar bola, fale com o Denis. Hoje, 1h tem quadra, tá bom? Nós também estamos recebendo descarte de produtos eletrônicos. Se você tem um produto eletrônico, sei lá, um celular muito velho que não dá, uma TV velha, você pode doar aí, que a gente está fazendo descarte de produtos eletrônicos, tá bom? E se você também tem filho pequeno, antes de você participar da comunhão do chazinho, do café, a gente pede para você buscar o seu filho, a sua criança, tá? Para que o pessoal da escola dominical também possa participar da comunhão. E falando em comunhão, se você está aqui pela primeira vez, nós queremos te conhecer um pouco mais e queremos apresentar a nossa igreja. E aí tem um bem-vindo ali no sofazinho, você pode estar lá, o Pedro vai estar lá para falar um pouco da nossa igreja, tá bom? Então o encontro de hoje está encerrado. Até mais.